eu sou Fernanda, sou naturopata há mais de 10 anos, sou fundadora aqui do Instituto Naturale e criadora da formação profissionalizante online Naturopatia Integrativa Meta, certificada pelo MEC. E eu estou aqui hoje para transformar a sua carreira. Aqui no curso gratuito Viver de Naturopatia, eu vou te mostrar o passo a passo que você precisa seguir para se tornar uma terapeuta reconhecida, bem remunerada e especialista na naturopatia. Se você sonha em viver do seu propósito, seja em qual nível de conhecimento que você se encontre hoje, essa jornada foi feita para você. Assim, me surpreendi porque desde a primeira semana, agora vai fazer 2 meses que eu estou atendendo, e desde a primeira semana eu tive clientes. Mas é uma coisa assim que eu estou encantada. Desde o primeiro mês que eu comecei a atender, eu já dei conta do meu aluguel, de tudo. Bem tranquilo, que é uma coisa que, como eu falei, eu não esperava, né? Então, por isso que eu acho que é um campo muito bom. Eu já tive muito reconhecimento, tanto financeiro, quanto de, assim, retorno, de feedbacks de clientes, quanto de convites, como me convidaram para uma palestra. Mas o meu carro-chefe são os florais e a aromaterapia, e o herbalismo. E aí eu juntei tudo aí. Mas eu faço atendimento e faço a venda dos produtos naturais também, que eu não tenho problema em cobrar, sou super segura, tá fluindo, faço minhas consultas online, não peguei espaço físico ainda. Eu cobro $122. Eu tenho clientes fixos que fazem aí ciclos de até três sessões, né? E para os seus clientes, Mi, hoje você consegue promover eficácia? Eles te dão um retorno dos seus atendimentos? Muito gratificante, a pessoa... Já aconteceu de pessoas chorarem de sessão, me agradecendo. Hoje, qual a média que você cobra pelo seu atendimento? Pacote, eu faço as terapias, né, integrativas ali, e aí eu cobro R$300, né, também. No virtual eu cobro 250, né. Quanto você cobrou nesses atendimentos? 120. E como que foram essas vendas aí, os seus resultados, né, profissionais? Foi positivo esses resultados para você, profissionais? Foi super positivo, super positivo. No meio de toda essa confusão emocional, foi na naturopatia que eu encontrei ali um norte, sabe? Tive a oportunidade de fazer parte de um laboratório aqui no Rio, no Jardim Botânico, um laboratório que faz extração de óleos essenciais. E eu consegui, nos atendimentos que eu fiz até agora, ver resultado efetivo. Isso é maravilhoso, você saber que você está colaborando, sabe, para que aquela pessoa fique bem, para que aquele ser fique bem. Agora já tem mais 2 pessoas aguardando para fazer o atendimento também. E você tá vendo todas essas mulheres que apareceram aí no vídeo para você? Elas são pessoas comuns, exatamente como você, que seguiram esse passo a passo que eu vou te mostrar nesse curso. E eu não sei o que fez você chegar aqui. Se você está perdida, tentando se encontrar na vida profissional, para ter independência financeira, para ter flexibilidade de horários, ter seu dinheiro para comprar as coisas que você deseja e merece, e ainda ter tempo de qualidade com a família, realizar o sonho dos filhos. Quando eu era criança, eu sempre gostei de ajudar e levar chá para todos da família quando estavam doentes. Meu pai sempre dizia que eu ia ser médico ou enfermeira, né? E eu acabei sendo professora, né? Mas a minha mãe sempre teve horta e sempre me ensinou o nome das plantas medicinais. Eu senti que eu tinha que fazer alguma coisa nessa área, sabe? Era uma coisa que eu tinha em mim. Hoje, quando eu atendo, eu sinto que eu estou presente inteira, sabe? É uma coisa assim que eu não tinha vivenciado ainda. Nesse tempo todo sendo professora? Mais de 30 anos eu fui professora, mas assim, agora é outra coisa bem diferente, mas eu percebo assim que realmente eu tinha me distanciado, mas não tinha perdido aquela essência das coisas naturais que eu sempre gostei. Eu também, nós temos uma loja, né? Então eu tenho isso para fazer também. E então eu destinei mais o turno da tarde para atendimentos. Estou realizada, muito feliz. Ou, se você é uma terapeuta ou profissional de qualquer área, da saúde, estética, bem-estar, e quer melhorar os seus resultados, os resultados dos clientes, atender com 100% de segurança, confiança, lotar sua agenda, se destacar com resultados profissionais extraordinários. Sou massoterapeuta, né? Antes de me tornar naturopata, eu já trabalhava na área de estética, trabalho também com reiki já há um bom tempo. Eu tinha uma cliente que ela até comentou comigo, minha filha é naturopata. Eu falei, naturopata, o que é isso? Aí ela foi me explicando, e aí eu fui vendo também que tinha muito a ver, né, comigo, que era o que eu gostava. Sempre falo que nada é por acaso, né? De repente eu passei por todos esses problemas lá de trás, emocionais,
E acredito que seja uma missão mesmo, né? E realmente, eu encontrei. Ou se alguém tentando migrar de profissão porque já não aguenta mais a rotina estressante, não se sente mais fazendo aquilo que deveria vir ao mundo fazer, que não aguenta mais acordar todos os dias sem propósito e está buscando algo que te faça pulsar o coração e ainda ajudar a vida de outras pessoas. Eu vim de uma área militar e eu saí daquele lugar com problema de ansiedade generalizada. Sou formada em biologia, né, e faço a faculdade de farmácia. E isso é para uma pessoa que vem da saúde como eu, que trabalhava com diagnóstico de câncer, sabe? E já estava cansada de tanto laudo positivo para o câncer. E agora eu ter esse contato, ter o feedback, o interagente poder me dizer, poxa, eu estou melhor, eu estou me sentindo bem, eu quero ser esse instrumento para ajudar as pessoas, para resgatar, sabe, aquilo que é natural na vida das pessoas. Eu vivi muitos anos da minha vida perdida sem saber para que caminho ir, sabe? Eu sabia o que eu não queria, mas eu não sabia bem o que eu queria, eu não sabia que tinha um nome o que eu queria. Qual é o nome? A naturopatia, quando ela chegou na minha vida, ela veio para me dar esse norte. Independente de tudo isso, aqui você vai aprender pilares que você não aprenderia em nenhum outro lugar. É aqui, nessa jornada, que está o néctar, como eu sempre falo, almejado por todos aqueles que querem viver do seu propósito através da naturopatia e se tornarem especialistas na área. Então, o curso Viver de Naturopatia, que começa agora, é o melhor caminho para você. E eu sugiro fortemente que você não perca nenhum minuto das aulas, porque vai ser realmente transformador. Bora juntas, Natu! Não se esqueça que ao final dessa aula você vai saber como desbloquear a apostila 1, ao participar de todas as aulas também receber o seu certificado, então fique de olho aqui em todas as aulas. Então já anote a primeira parte da senha, toda borboleta, tudo junto. Então, daqui a pouquinho eu vou te passar a segunda parte da senha e você vai saber como acessar. Na aula de hoje, você vai aprender os 7 erros que te impedem de viver do seu propósito. E claro, eu vou te apresentar a base da naturopatia que vai mudar para sempre o rumo da sua vida. E eu já adianto, vai muito além do que você imagina. Quando eu descobri tudo isso lá atrás, eu fiquei realmente extasiada. Eu nem imaginava esse universo que existia. Para você ter uma noção, eu me lembro de quando eu comecei lá atrás perceber que trabalhar com as plantas, com algo que envolvesse a natureza, que ajudar o próximo era algo que eu realmente queria. Eu me lembro lá atrás de olhar as pessoas já dessa área como se elas fossem gigantes e eu lá pequenininha no meu canto nem sequer imaginava que seria possível eu algum dia chegar lá. Então, antes da gente se aprofundar de fato nos conteúdos dessa aula 1, eu preciso te contar rapidamente como foi essa minha transição. Porque apesar de hoje eu ser completamente realizada na naturopatia, nem sempre foi assim. Eu era um pouco como você. Eu me sentia angustiada, eu me sentia perdida, eu sentia uma desmotivação constante, uma angústia. Mas antes disso tudo, eu lembro quando eu era pequena de ir na horta, eu lembro da minha avó pegando um pouco de camomila, passando no meu cabelo. Ela faz um álcool temperado de ervas até hoje, maravilhoso, que ela coloca assim em pote de vidro, todo mundo adora, pra ela dar pros vizinhos, enfim, todo mundo ama, é super potente assim. Ela usava babosa quando eu e minha irmã tinha algum machucadinho, sabe? E eu lembro da sensação de tudo isso, como eu adorava mexer com as plantas, brincar na horta aqui com a minha avó, todas essas coisas que ela fazia, isso me marcou muito. E além disso, quando eu era pequena, a minha mãe passa por fibromialgia há muitos anos, e ela falava que quando eu fazia alguma massagem, passava a mão onde estava doendo e fazia as minhas orações ali, que a dor que não ia embora com nenhum remédio forte, essa dor sempre passava quando eu fazia isso. Mas aí eu fui crescendo, a vida foi me distanciando de tudo isso, toda essa minha conexão com a natureza foi ficando adormecida e com 13 anos eu fiz o meu primeiro trabalho de modelo. Com 18 anos eu já tinha um cargo no SBT de assistente de palco no Domingo Legal. Eu fazia desfiles, desfilava na Rede TV, tinha todo aquele glamour, participava de programas da Globo, eu era chamada para ir em eventos só para ficar lá, tomando champanhe, fazendo assim uma vista e depois ganhava uma bela grana. Ainda assim, mesmo com todo esse glamour, esse dinheiro, eu sentia lá no fundo que aquilo não era para mim.
Eu me sentia perdida, eu me sentia angustiada, eu acordava já com um aperto no peito, minha respiração era sempre ofegante, eu me sentia para baixo, triste, eu não sentia que eu estava fazendo o que eu vim para o mundo fazer, era como se eu estivesse desperdiçando o meu tempo. E eu pensava que não tinha saída para esse sofrimento todo. Foi aí que eu decidi ingressar numa profissão um pouco mais comum, numa agência de publicidade. Essa aí que tá aparecendo, tinha até uma sinuca e tudo, porque a minha formação inicial é de publicitária. E aí eu acordava todo dia às 6 da manhã, pegava trem lotado, metrô, caminhava até o lugar com medo, né, de ser assaltada naquelas ruas mais vazias de São Paulo. E lá até tinha um bom salário, adorava as pessoas, era divertido, gostava até do que fazia, mas igual aconteceu com os trabalhos de modelo. Aquilo não me preenchia. De alguma forma, eu continuava me sentindo desesperada, angustiada. Domingo à noite era um terror, assim, de pensar que eu ia ter que voltar para aquela rotina. E aí eu me sentia mal durante todo o dia, durante a semana, por pensar que eu estava presa nesse ciclo que não tinha saída. E eu lembro que eu pensava que trabalhar sendo realmente feliz era só para um grupo de pessoas e que, obviamente, eu não estava nessa lista, sabe? Então, mesmo eu gostando do que fazia ou ganhando bem, eu sempre sentia um vazio, uma falta de motivação constante. E para piorar, minha irmã é engenheira. E toda vez que a gente se reunia assim com a família, se encontrava com padrinhos e tal, a piada era certa, né? A minha irmã era a filha que deu certo e eu era a filha engraçadinha, que aparecia na televisão, mas que não tinha muito futuro. Ou seja, eu podia estar nos holofotes ou numa boa empresa, ainda assim eu me sentia infeliz. E pode até parecer ingratidão, até porque eu tinha um trabalho, tem tanta gente desempregada, né? Mas não é nada disso. O fato é que eu me lembrei que quando eu fazia algo relacionado à natureza, toda aquela angústia, aquela ansiedade não acontecia. Foi aí que eu pensei, o ser humano nasceu para servir. Se eu sentir que não estou contribuindo verdadeiramente com algo, esse vazio vai sempre me acompanhar. E com esse pensamento, lá em 2013, há mais de 10 anos, eu comecei a me envolver com diversos cursos porque eu amava simplesmente, eu sentia um chamado, uma conexão muito forte com a natureza. E aí eu me formei em diversos cursos, são ao todo 14, inclusive internacionais, porque eu sempre achava que precisava saber mais para me sentir pronta, eu não tinha um caminho apresentado para mim de fato. E cada curso, cada experiência foi um tijolo para a construção dessa abordagem única que eu vou te ensinar aqui no curso. Se eu for somar tudo que eu aprendi ao longo desses anos, desses 10 anos, já foram mais de 48 mil reais investidos. E com todos esses conhecimentos, eu reuni o que tinha de melhor. Eu testei, estudei, comprovei primeiro em mim, porque na época que tudo isso que eu falei aconteceu, eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada e também com síndrome do pânico. E lá naquela época, sem saber o que fazer, eu comecei a aplicar em mim as coisas naturais, mas não era só um óleo essencial, só um floral, só um chá. Essas aplicações têm sim muito efeito, mas eu percebi que faltava um método para aquilo ter eficácia de verdade. E assim, aplicando em mim, vendo essa metodologia, desenvolvendo, eu consegui me tratar 100% de forma natural. Apliquei também na minha família, pessoas próximas, amigos, e também rompi a barreira do medo e comecei a atender. Aqui, olha, nesse cantinho, é a foto do cantinho no meu quarto quando eu ainda morava com os meus pais. Então, olha, uma cadeira que eu usava no computador, uma mesa que era do avô do meu marido, né, na época era meu namorado, um copo d'água, um potinho de vidro com algumas balinhas, a ficha de anamnese, enfim, algumas coisas bem simples que eu atendia ali naquele cantinho. E claro, também fazia serviços online, virtuais, você não precisa ter um espaço para fazer tudo isso, eu vou te explicar. Mas o fato é que aqui eu descobri que todo mundo começa do zero. E eu acreditei em mim. É só a gente ir atrás e não ficar se lamentando, não ficar se vitimizando. Então eu atendi diversos clientes e eu recebi depoimentos como esses que estão aparecendo aí para você. Eu ajudei pessoas que usavam antidepressivos, tarja preta, a deixar o medicamento. Casos de insônia de décadas, tratados em poucas semanas de forma natural. Problemas de pele, candidias, enfim. A eficácia de tudo que eu estava aplicando era realmente surreal.
Mas eu, nessa época, também ainda não sabia atender com segurança, com confiança, não sabia como viver de fato disso que eu amava. E aí eu fui unindo esses saberes da publicidade junto à metodologia meta da naturopatia que eu desenvolvi e soube que existe uma estratégia que não pode ser de qualquer forma se a gente quiser viver de fato do nosso propósito. E com todo esse resultado, as pessoas começaram a me procurar. Eu comecei a atender várias pessoas com a metodologia meta, ter esses resultados que eu mostrei, mas ainda achando que seria só um hobby. Só que aí, aos poucos, eu fui mapeando e identificando alguns pilares para conseguir resultados extraordinários, não só para os clientes, mas também para mim, para aumentar cada vez mais o meu resultado profissional e assim, de fato, ser reconhecida, me tornar uma terapeuta reconhecida, bem remunerada e especialista realmente. Hoje, eu já fiz participações na TV, mas agora não mais como modelo, e sim como naturopata, terapeuta naturalista. Escrevi artigos de revista, mas não mais posando com a roupa, e sim disseminando a naturopatia para que nós, eu e você, tenhamos o reconhecimento que a gente merece. Além de, claro, disseminar esses saberes naturais para o maior número de pessoas possível. Foi aí que eu pude finalmente me dedicar ao que eu sempre quis. E aí eu não precisei mais ficar acordando sentindo aquele desespero, aquela angústia, não senti mais aquela desmotivação, não precisei finalmente mais pegar transporte lotado, levar empurrão, toda suada, cansada, sem propósito. Foi aí que eu literalmente saí do fundo do poço. E com isso, eu já conseguia viver bem, já conseguia atender várias pessoas, mas eu não consigo fazer todos os serviços que chegam até mim, atender todo mundo que chega. E muitas pessoas que já são da área me procuravam para entender como unir de fato o propósito com um ofício bem remunerado. Muitos também que nem conheciam a naturopatia, muitas mães me procuravam para saber como eu consigo trabalhar de casa, ter tempo de qualidade com a minha família, ver a minha filha crescer de perto sem perder nenhuma fase. E eu não pude deixar tudo isso que estava acontecendo de lado. Eu fui também ajudando essas outras pessoas a fazer o mesmo, porque ali eu vi que tudo aquilo que eu sentia, tudo aquilo que eu passei, não era um problema só meu, que muitas pessoas se sentem exatamente como eu me sentia, como você que está aí me assistindo. Foi aí que eu vim para a internet, porque aqui eu consigo ajudar mais pessoas, e as pessoas que eu ajudo ajudam muitas outras pessoas, e assim a gente cria essa corrente, essa egrégora do bem, e é por isso que você está aqui hoje, tanto quanto eu precisei lá atrás. E eu tô aqui porque eu quero te ajudar. Talvez você esteja nessa exata situação hoje. E o que eu quero que você saiba é que eu já passei exatamente por tudo que você vem passando. Eu sei o que você sente aí dentro, Natu. Essa tristeza, essa desmotivação, essa angústia, esses medos. E eu quero que você saiba aqui que nada disso é culpa sua. Não se sinta mais perdida, desesperada. Há uma saída. Se eu conseguir, milhares de mulheres que passaram exatamente por esse caminho que você está agora, também conseguiram, você também consegue. A partir de hoje, a sua história vai mudar. Então, tudo que você precisa fazer é finalizar esse curso aqui com dedicação, Natu. E então eu descobri que essa é a expansão da minha missão. Eu não poderia limitar esses conhecimentos só para mim. E hoje eu tenho uma tribo de pessoas que saíram do casulo e decidiram viver da naturopatia livremente, assim como você deseja. Seja você uma lagartinha que está iniciando do zero, ou se você já for terapeuta na fase do casulo, pulpa, não importa. Bora evoluir juntas e você sair daqui uma terapeuta borboleta que tem como meta essa metamorfose de disseminar os saberes naturais de forma livre, feliz, transformando tudo ao seu redor positivamente. Como uma borboleta que faz a polinização, ajuda a nascer tantas flores na natureza, transformando tudo ao seu redor. O seu tempo de lagarta expirou, é hora de voar. Então bora juntas, Natu? Comenta aqui pra mim o emoji da borboleta, que eu quero ver quem tá disposta a evoluir muito. E se eu decidi um dia lá atrás tudo isso, foi além do meu porquê ter o meu porquê pela minha família. Então eu te pergunto agora, pra quem você vai realizar os seus sonhos? Eu tô aqui pra te ajudar, olha pra mim. O seu tempo de lagarta acabou, é hora de voar. E aqui eu preciso dizer uma coisa, perdeu um pouquinho, perdeu muito, não tem como absorver todo o conteúdo das próximas aulas do curso completo sem aprender na ordem, ok? Então vamos lá, o ponto é que você está prestes a aprender sobre um mercado milionário que simplesmente, infelizmente,
milhares de pessoas passam a vida inteira sem conhecer. E não é somente sobre disseminar a naturopatia, que de fato, como vocês viram, ajuda muitas pessoas. Mas é saber que sem isso, você pode estar sendo impedida de ter o seu sonho realizado. Até quando? Até quando você vai jogar o seu tempo fora? Até quando você vai trabalhar pelos sonhos de outra pessoa e não pelos seus próprios sonhos? Então escreva aqui para mim, eu vou viver do meu propósito. A grande sacada aqui é entender que a naturopatia é um sistema de tratamento que usa recursos e elementos da natureza para preservar, restaurar, promover a saúde e o bem-estar. E essa forma de tratamento é milenar, é onde todo e qualquer tipo de tratamento, técnica, prática iniciou, da natureza. A natureza era a fonte de cura, de bem-estar, de propósito e inclusive de prosperidade. Afinal, a natureza é abundante, existem milhares de plantas, óleos essenciais, florais, nada é escasso na natureza e nós, quando estamos conectadas a essa natureza, a gente também se torna abundante. E a naturopatia ela é bem antiga. Há registros do uso de praticamente todos os povos antigos, há mais de 5.000 anos antes de Cristo. A canela, por exemplo, que muita gente acha que é só um temperinho, ela era amplamente utilizada pelos antigos egípcios, por gregos, romanos, pelas propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, antimicrobianas. Outra planta que eu estudo muito, indico sempre aos meus clientes, a babosa, que também era amplamente usada por esses povos, para problemas de pele, infecções, machucados, etc. E esse era o natural das coisas, ter a natureza como aliada em todos os sentidos. Mas, com os avanços tecnológicos, isso foi se perdendo cada vez mais. As pessoas foram deixando de lado o que tinha realmente eficácia e foram substituindo o poder natural por coisas artificiais. E aqui que está o erro número 1, Natu, achar que não há busca pela naturopatia. E aí você se pergunta, tá, Fê, e agora, como que a tecnologia está ainda mais avançada, como a gente vai ter propósito e prosperidade com a naturopatia? Não seria o contrário? Pois é, eu vou te contar algo oculto agora. O mercado da naturopatia é um dos que mais cresce no mundo todo. Você já deve ter percebido que cada vez mais as principais marcas se importam com isso. Antes, não se via tantos produtos com planta, com óleos essenciais, por exemplo, mas hoje, se você for no mercado depois, repare nas prateleiras. Grandes marcas estão colocando imagem de planta nas embalagens dos produtos, óleo essencial na composição. E você já deve ter passado por alguma nova loja de produtos naturais aí na sua cidade, ou ouvido alguém falar sobre óleos essenciais mais assiduamente e afins. Tudo isso faz parte da naturopatia. E é aí que mora a grande oportunidade, sua oportunidade. Para você mudar positivamente a vida das pessoas, mas também poder viver, viajar, viver bem, comprar o que você quiser no mercado, realizar os sonhos dos seus filhos, porque não é só nas lojas que a gente evidencia essa crescente. Existem diversos estudos que comprovam isso. Esse estudo, por exemplo, que diz aí que o tamanho do mercado de terapia complementar à naturopatia foi avaliado em mais de 117 milhões de dólares e deverá se expandir a uma taxa de crescimento anual de mais de 25% até 2030. E esse outro estudo que diz que somente no SUS o número de atendimentos em terapias complementares à naturopatia cresceu 670%, passando de 271 mil em 2008 para mais de 2 milhões em 2016. Agora imagina quem começa hoje, onde pode chegar. Quem começa hoje aproveita esse cenário de expansão e cresce junto com muito mais resultado. É aquele velho ditado, quem chega cedo bebe água limpa, o melhor momento para ingressar foi ontem e o segundo melhor momento é hoje. E esse mercado, ele cresce pela busca, obviamente. Olha só esse estudo do maior aplicativo de contratações de serviços do Brasil, que mostrou que a procura por profissionais da área das terapias alternativas cresceu 95% em um ano. E ainda uma pesquisa feita pela Fiocruz, que mostrou em 2020 que metade da população buscou o uso de práticas integrativas. E se a população no Brasil é de mais de 200 milhões de habitantes, Natu, isso significa que mais de 100 milhões de pessoas buscaram as práticas da naturopatia em um único ano.
Então, chutando baixo, imagine que 1.500 pessoas estão buscando pela naturopatia em um dia. Mas há apenas 15 especialistas na área. Isso significa que 1.485 pessoas ficaram sem ajuda. Há uma carência nessa área. Isso significa que a demanda é muito maior que a oferta. E aí que entra essa sua grande oportunidade. Não tem muitos profissionais e, como vimos, não é somente sobre os nossos resultados. A naturopatia ela muda a vida de todo mundo que você conseguir atingir. É preciso um resgate natural e esse resgate precisa de você. Por isso você é uma mulher de sorte, por isso você está no lugar certo. A naturopatia ela promove eficácia de verdade. Não existe nenhuma terapia comparável. Você pode até agregar ao que você talvez já saiba, já aplique, já trabalhe, e a naturopatia vai te levar para outro nível na vida. Eu estou surpresa, sabe? Eu não esperava tanto. E desde a primeira semana eu tive clientes. Inclusive crianças, eu atendo muita criança. Mas assim, ó, tem um público jovem que está procurando muito a naturopatia. E vem assim, por exemplo, vem a mãe, aí traz o marido, aí traz o filho, traz a filha, indica para a vizinha e assim vai indo, sabe? Então, por isso que eu acho que é um campo muito bom. O erro 2 é achar que é só saber um pouquinho para que serve um óleo essencial ou um chá, que isso vai te tornar especialista, uma terapeuta renomada, reconhecida de fato. Saber os benefícios para que serve esse tipo de informação você encontra no Google. O seu cliente encontra. Não é isso que vai te fazer se tornar uma terapeuta reconhecida, uma naturopata especialista. Você precisa de fontes seguras, de fontes de busca, janela terapêutica, recomendações assertivas com base na tríade da natureza. Você vai aprender ao longo daqui. E agora, olha só isso que eu vou te mostrar, mão na mata, como eu sempre falo. Eu tenho aqui um copo com água e eu vou pegar aqui um iodo, que é o antigo mertiolate, que é extremamente oxidante. O que é isso? Que oxida, que envelhece, que mata. Por isso que a gente passa nos machucados para matar bactérias. Enfim, eu vou colocar aqui um pouquinho no copo com água desse iodo. Algumas gotinhas só. Muito bem. Aqui ele vai representar as toxinas de um possível cliente que te buscou. Lembra? A gente não deve falar paciente, e sim cliente ou interagente. Então, já vai evoluindo aí, já vai colocando o emoji da borboleta para saber. Muito bem? Então, essas são as toxinas do cliente. Medicamentos que ele consumiu, olha só, industrializados, um monte de porcaria e afins. E eu vou pegar aqui um pedaço de macarrão instantâneo, o famoso miojo, que vai representar o intestino dessa pessoa, ok? Agora aqui, vamos ver esse intestino absorvendo todas essas toxinas. Olha isso! Olha como fica esse intestino, Natu. Aqui, olha isso. Deu pra ver aí, né? E aí você aprendeu no curso que você fez, de repente aí, que o chá, alguns chás são bons, algumas plantas são boas, porque são antioxidantes. Então eu vou pegar aqui um chazinho de uma planta qualquer, que eu joguei aí no Google e aprendi que é antioxidante. Então vamos ver quanto ele vai ajudar com esse efeito antioxidante para esse intestino do meu cliente. Vamos lá, vamos ver se ele consegue combater esse estrago causado aqui. Vou dar uma chacoalhadinha. Uma leve melhorada, não sei nem se vocês conseguem ver, olha só. Mergulhar, tá tentando, a planta tá tentando, mas não é aquele efeito, aquela eficácia de verdade que a gente deveria ter quando a gente aplica as terapias naturais com o cliente. Agora você se tornou especialista na naturopatia de fato, a partir aqui do curso Viver de Naturopatia, e agora você entende quando escolher cada planta, cada item natural, sabe indicar da forma correta, posologia, recomendação assertiva, integração, tríade, tudo que você ainda vai se aprofundar por aqui comigo. Então eu vou pegar aqui gel, extrato de aloe vera, extrato de babosa, que a gente já até comentou um pouco dela hoje. Vou colocar aqui num copo e vou mergulhar o intestino desse cliente pra gente ver se tem algum efeito aqui, ó. Diz pra mim, Natu, você vai conseguir promover eficácia para esse cliente? Olha isso, olha isso. Com o tempo aqui chacoalhando até, derreteu o macarrão instantâneo, mas dá pra ver. Você tá entendendo o nível de especialidade que você vai alcançar? Você
Você está entendendo agora o poder que está nas suas mãos, junto com a natureza, o tanto que você pode ajudar as pessoas de forma natural? Como você pode ser essa agente transformadora de tudo ao seu redor, uma terapeuta borboleta que transforma o jardim, que vive livremente. Tá entendendo onde esse curso aqui vai te levar? E é só o começo. Bora juntas, Natu! E tudo isso aqui, obviamente, como vocês estão vendo, é científico. Não é ritual, não é misticismo, não tem nada disso, é natureza. Então você já tinha cursos antes de fazer a formação em naturopatia? Isso. E aí também fiz alguns cursos de floral. E aromaterapia foi só assim, bem, sabe, o básico do básico. Mas assim, segurança, né, assim, de dar errado na hora. Ou então, o meu medo sempre foi do cliente fazer aquela terapia e não ter o resultado que eu esperava. Você sente que conseguiu promover eficácia para os seus clientes, com segurança e resultado também? Sim, com certeza. Muito gratificante, a pessoa... Já aconteceu de pessoas chorarem de sessão, me agradecendo. Então, assim, você vê que a pessoa está melhorando. É muito gratificante, muito. Aí hoje já me sinto mais segura. O erro 3 agora é achar que só é bem remunerada quem está nessa área há anos. Eu falei aqui que precisa de conhecimento, mas isso não significa que você precisa de anos para crescer profissionalmente. Ah, Fê, mas para você é fácil, você está aí na área há 10 anos. Pois é, isso é um grande erro. Com o posicionamento certo, você pode ter um alto faturamento mesmo sendo iniciante. Esse aqui é o print de quanto minha aluna recebe inicialmente atendendo. Então, digamos que ela feche de início, tá? Depois, claro, isso vai gradativamente aumentando com as estratégias certas, mas digamos que de início ela feche 5 atendimentos na semana. Ou seja, vai trabalhar apenas 5 horas e mais uma horinha para fazer as recomendações. 6 horas. Isso dá um total de R$600. No mês completo, que seriam 4 semanas, 600 vezes 4, R$ 2.400 iniciando, atuando ali só 6 horas por semana. No mês são 24 horas, o que é isso, gente? Diluindo por 20 dias úteis, dá menos de 1h30 trabalhando por dia. Quanto eu lá atrás, acordando cedo, pegando trem, metrô, fazendo algo que eu não gostava, ganhava. Quanto você aí tem que trabalhar para receber um salário mínimo parecido com esse. Isso sem a liberdade de, sei lá, pegar um dia e não trabalhar, porque realmente isso é possível. Com a flexibilidade na agenda, você vai fazer os seus horários. Teve um dia que em plena terça-feira, assim, eu levei a minha filha no cinema, que ia ter lá o Cine Materna, que é uma sessão de filmes só para criança, e eu decidi que aquele dia não ia agendar nada e não ia trabalhar, então eu levei ela, simples assim. E esse valor a gente só tá falando do início, tá? Porque a gente sabe que fazendo um trabalho com eficácia de verdade, como eu mostrei na prática para vocês, e como vocês vão aprender ao longo do curso, as pessoas voltam, retornam, indicam outras e tem outros trabalhos além dos atendimentos que você vai aprender. Agora me diz, qual outra área, começando do zero, você consegue fazer esse valor trabalhando tão pouco por dia? Pensa aí numa faculdade que te promete uma carreira extremamente próspera. Uma faculdade, por exemplo, de medicina, todo mundo fala, né, que é o maior cargo assim, de remuneração. Para fazer 5 anos iniciais da faculdade, você vai investir no mínimo R$50 mil ao ano. Ou, caso seja uma faculdade pública de medicina, a média de 3 anos de estudo para a aprovação. Então, ao final da formação, você vai ter investido um total de mais de R$250 mil, ou no mínimo 7 anos. E uma doutora iniciante tem um salário médio de R$6 mil. Para cobrir os gastos investidos, você levaria quase 4 anos, trabalhando sem parar no mínimo 8 horas diárias. Então vocês viram como é totalmente possível ter mais prosperidade e liberdade com a naturopatia? E isso é só o começo do que você vai aprender aqui. Em quanto tempo você começou a já atender e a ter resultado? Você lembra de quando você entrou na situação? Logo que eu terminei, acho que passou 1 mês e meio, 2, eu fiquei com tanto isso na cabeça. O erro 4 é achar que precisa de espaço, de kits, de materiais para iniciar. Eu vou falar algo olhando aqui bem para você agora. Não é necessário investimento em nada de espaço ou materiais. Investimento zero. Se você for comparar com qualquer outra profissão que você precise de repente montar um espaço de atendimento, o investimento inicial é de no mínimo R$15 mil.
E eu sei disso porque lá atrás, eu também sou formada em yoga, e lá atrás eu queria abrir o meu espaço para dar as aulas. E esse era o mínimo assim de investimento que precisava para depois de meses conseguir pagar e começar a ter lucro. Então a naturopatia, perto da maioria das profissões, ela é realmente a mais acessível de ingressar. Você só precisa se capacitar na área para poder aplicar todos os conhecimentos. Agora, o que poucos sabem é que na naturopatia a gente pode atuar com investimento zero em espaço ou materiais. Mas fique tranquila que nas próximas aulas eu vou te mostrar todos os detalhes de como você pode fazer isso, quais são as possibilidades. Então já pensou aquele faturamento de 2.400 limpo que eu falei? E você atua com as terapias hoje 100% de forma online? Sim. Não precisou de investimento em espaço, não precisa investir em materiais, você consegue fazer tudo com o celular até. Online. Uhum. Legal. O erro 5 é achar que precisa ser da área da saúde ou ter cursos na área para ingressar. Você não precisa investir numa nova graduação, nada disso. A naturopatia é uma área que não existe uma formação prévia para você ingressar na formação. Muitas pessoas acreditam que precisam ser da área da saúde, já ser terapeuta, psicólogo, ter algum conhecimento básico, algum conhecimento de qualquer coisa, formação acadêmica superior, mas não é necessário nada disso. Você pode atuar na área com uma boa formação que te guie exatamente no que você precisa fazer. Para saber como atrair clientes, como atuar das diversas formas possíveis, não só com os atendimentos, como eu falei, como fazer recomendações terapêuticas, enfim, aprender de forma prática. E aqui, nesse curso do Viver de Naturopatia, você vai entender tudo isso. Curso na área das terapias antes de iniciar na formação em naturopatia? Começou Nada. Comecei com você, tudo. Você vê que no meu Instagram eu ponho Instituto Natural. Eu acredito que Deus põe as coisas para acontecer na vida da gente. Ele põe pessoas para acontecer. No nosso trajeto, para a gente cumprir o nosso propósito, para chegar num objetivo, eu acho que a gente atrai, é uma energia, a gente atrai essas pessoas e a gente se conecta por um propósito. Não é à toa, Fernanda, que eu te conheci, que você me conheceu. Eu acredito nisso, que tudo é um propósito, tudo não é em vão. Pensa aqui comigo, Natu, olha só esse vaso, isso aqui representa você. E essas aqui são as sementes que representam o seu desejo de propósito. Essas sementes, elas já estão aí dentro de você. E aqui, essa terra representa a sua vontade. E se você está comprometida aqui nesse curso, a terra está aí, ó, prontinha, bonitinha. Mais uma terra sem o adubo certo pode deixar essa semente adormecida aí para sempre, por muito tempo, Natu. Você precisa, olha só, do adubo certo para você crescer, germinar, florescer. E você é uma mulher de sorte, porque o adubo certo tá aqui nessa semana. O adubo que vai te ajudar a florescer na vida, se expandir, exalar tudo que tá aí dentro adormecido. O erro 6 é achar que precisa ter muito tempo para ter o conhecimento na ponta da língua para ser especialista. A naturopatia, como eu costumo dizer, é um mundo. Olha bem para mim. Eu não sei de tudo para que serve todas as plantas do mundo. E eu sou especialista. Você aí desse lado também nunca vai saber. Se alguém te disser que sabe, pode ter certeza que é mentira. Você precisa de uma fonte de busca assertiva que eu vou te entregar ao longo do curso, além de uma boa anamnese, fazer as recomendações assertivas para atuar nos 3 campos. A gente vai se aprofundar mesmo em todos esses detalhes na próxima aula. Mas o que você deve saber agora é que tempo é essencial. Assim como a borboleta precisou passar por fases, você também vai passar. Já está passando na realidade. Mas o seu tempo é precioso. E a naturopatia ela é objetiva, te leva fase por fase até a sua meta, sem desperdiçar o seu tempo. Pelo contrário, te permitindo aproveitar esse bem precioso e curtir todo o processo, que é o mais importante. Então, assim, a gente tem um material todo para fazer esse atendimento. Hoje eu me sinto muito mais segura. O material você diz dos acervos? Desculpa, Dani. Sim, dos acervos. O erro 7 é achar que é para todo mundo, menos para você. Você pode estar aí desse lado pensando que isso tudo é muito bom, que você gosta da natureza, queria viver isso, mas puxa, é muito complicado. Você tá aí igual eu estava lá atrás, se diminuindo, achando que não é para você, né? Deixa eu te falar, lembra da borboleta que eu falo muito por aqui? Eu vou te contar uma história.
Um dia, uma menina estava olhando ali um casulo que ia se tornar uma borboleta. Estava bem aqui nesse casulo e ela viu que o casulo estava levemente aberto. E ela era fascinada pela natureza, essa menina. E aí ela ficou lá observando o casulo, mas chegou um momento que ele parou de se mexer, né? Parecia que não estava se abrindo mais, que a borboleta não ia mais se mexer. E na intenção de ajudar essa borboleta, a menina pegou e abriu esse casulo, tentando facilitar o caminho da borboleta. E logo que ela abriu, aquela lagarta, quase borboleta, com o corpo grande e as asas pequenas, caiu no chão. E ao invés de voar, ela ficou se arrastando. Mal sabia a menina que o processo da lagarta de sair do casulo faz com que o líquido que estava no corpo se expanda para as asas, tornando a lagarta uma borboleta de fato. E o que ela fez, com a maior das boas intenções, impediu a borboleta de voar. Então o que eu quero que você entenda aqui, Natu, é o seguinte: tudo tem a sua fase. Hoje, as minhas alunas que dão entrevistas em rádio... Você fez uma entrevista, na rádio? Fiz na rádio 2 vezes. Eu fui convidada, né? Até mesmo um cliente que trabalha na rádio me convidou. Ai, que legal! Que atendem em casa. Sim, eu tô fazendo aqui da minha casa, ó, a parede de um quarto que eu criei, né? Modificado aí, tá lindo. É, você viu? Eu pus aqui. Que montaram seus espaços. E eu também já dei palestra, prof. Que legal, Já fui me conta convidada, mais. falei sobre a naturopatia. Você tá no seu espaço agora? Dá pra mostrar um pouquinho? Eu atendi uma cliente agora, tá um pouco bagunçado, mas eu vou mostrar. Fica tranquilo. Aqui, prof, minhas pedras. Que lindas. Que Aqui eu tenho alguns óleos, a minha fonte, lindo. Olha aí. a velhinha. Elas estavam exatamente onde você está aí agora, assistindo esse curso. Se elas pensassem que não era para elas, elas não teriam se esforçado para sair desse casulo. E se elas quisessem atropelar as fases, elas ficariam presas como lagartas para o resto da vida, sem nunca poder voar. E o que tudo isso quer dizer? Não se vitimize pela fase que você está hoje. A lagarta, ela não se vitimiza, ela faz o que precisa ser feito para chegar na sua meta. E não se diminua também. Tem uma frase que eu gosto muito que é a seguinte: todos riram da lagarta quando ela disse que iria se tornar borboleta, menos as borboletas. Ou seja, confie em você, acredite, eu estou aqui com você. E por falar em fases, até aqui você aprendeu mais sobre a naturopatia, de onde ela veio, o que ela faz. Também viu que a naturopatia é um mercado oculto em plena ascensão e que existe uma falta de profissionais para muita procura. E depois que a gente enxerga esse universo maravilhoso, não tem como desver. Também compartilhei com você sobre a minha própria jornada para que você veja que você não está sozinha desse lado e que permanecer até o final do nosso curso vai te elevar para outro nível, outra fase da vida. Você viu que a naturopatia é a semente que já está aí dentro de você, que representa esse desejo de ser livre, conquistar sonhos, viver do seu propósito, conexão com a natureza. E para essa semente germinar, você precisa plantar. É o que fizemos hoje. Mas você precisa também regar e adubar corretamente. E esses próximos passos você aprende nas próximas aulas. E agora vai a segunda parte da senha. Foi lagarta. Tudo junto, foi lagarta. Eu vou deixar aqui abaixo o link para você acessar a apostila. E agora, tudo que você precisa fazer é clicar no botão abaixo para fazer parte do nosso grupo exclusivo. É por lá que você recebe o acesso da próxima aula e o acesso da apostila. Então agora ative o lembrete da aula 2, que também está aqui abaixo, e eu te vejo lá, na aula 2. Te espero!